Nossa, já estamos na segunda aula, não é isso? Para você que furou a primeira aula, vou te dizer coisas rápidas para a gente fazer um relembre. Esse projeto é o Comunicação e Produção Cultural, a arte de comunicar a arte. Essa é a nossa segunda aula e hoje a gente vai falar sobre planejamento de comunicação, criação e execução. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso pontuar que este é um projeto incentivado pela Lei Aldir Blanc, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal. Mas se você não assistiu a primeira aula, vou me apresentar rapidamente. Eu sou Carla Coelho, eu sou pós-graduanda em Gestão de Pessoas pela Unicesumar, sou pós-graduada em Marketing pela Universidade Estácio de Sá, sou formada em Jornalismo, em Comunicação Social, especialização em jornalismo também pela Universidade Estácio de Sá e especialista em assessoria de imprensa pela Universidade do Livro, editora Fundação Unesp. E esse projeto aqui tem como meta estabelecer 3 aulas. A primeira, só procurar aí nos nossos canais digitais, essa que é a segunda aula, e mais uma terceira aula para que você, técnico na área de arte, saiba divulgar de forma plena e assertiva o seu produto em arte. As aulas objetivam pontuar o que é a comunicação e como estabelecê-la com foco nas artes, como elaborar de forma assertiva um planejamento de comunicação e como executá-lo, bem como nosso intuito aqui é abordar como é o processo de alinhar a divulgação para o espectador, para aquele cara que você quer que vá assistir o seu produto de TV. Afinal de contas, a gente vai partir da arte, mas a gente quer mesmo é divulgar os produtos em artes. Relembrando um pouquinho da aula passada, comunicação. Comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre 2 ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas, mutuamente entendíveis. Todo mundo tem que entender tudo. Trata-se de um processo social, primário, que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta. É isso aí. A gente, quando quer se comunicar, no final das contas, a gente quer receber uma resposta a respeito disso. No nosso caso aqui, a resposta da nossa comunicação chama-se veiculação. Na aula passada, eu expliquei com muito primor e com muita delicadeza, minuciosidade, passo a passo, o que é a comunicação e as suas etapas. Mas para você que furou a aula, rapidamente, a comunicação não é aquela coisa emissor, mensagem, receptor. A gente trabalha com a ideia de várias etapas, 7 etapas na verdade. O emissor, que é chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que emite a mensagem para um ou mais receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. No nosso caso, o emissor é você, que está assistindo a nossa aula e quer ocupar o cargo de assessor de imprensa. Mensagem é o objeto utilizado na comunicação de forma que representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. É o que de fato a gente quer veicular para o leitor final. O canal de comunicação, que responde ao local, o meio onde a mensagem vai ser transmitida. Por exemplo, um jornal, um livro, uma revista, a televisão, o site. Mas é importante também lembrar que para isso existe o contexto, ou seja, é a situação, também chamado de referente. Trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e o receptor. Ou seja, na prática, se o emissor e o receptor não tiverem entendimento daquela situação, não vai rolar a comunicação. E aí, por fim, o receptor. O receptor, que é denominado interlocutor ou ouvinte. O receptor é quem
recebe a mensagem emitida pelo emissor. Achou que acabou? Não. Tem uma questão muito importante da gente discutir, que é o ruído de comunicação. Para você relembrar da aula passada, ele ocorre quando a mensagem não é decodificada da forma correta pelo interlocutor. Por exemplo, o código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor, barulho no local, voz baixa, dentre outros. Além disso, a gente falou na aula passada e eu reafirmo, informação cambeta é ruído de comunicação. Dando continuidade, a gente também falou, e a gente hoje vai falar bastante sobre isso nessa aula, afinal de contas, o que é a imprensa? Imprensa é a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo. Outras funções de comunicação informativa também são consideradas imprensa, em contraste com a comunicação puramente propagandista ou de entretenimento. A gente chama tudo de imprensa, mas aquele programa 100% de entretenimento não está falando de notícia. Notícia tem muito a ver com imprensa, veículos de comunicação que trabalham a informação de forma mais assertiva e profissional. E aí, na última aula, a gente terminou explicando o que era assessoria de imprensa e o papel dela. E é por isso que, para a gente dar o pontapé inicial dessa nossa aula de hoje, eu vou te relembrar que a assessoria de imprensa é um dos instrumentos de comunicação desenvolvidos pelas organizações, pelas empresas, sendo inerente às atividades da área de comunicação. Ao contrário do que alguns equivocadamente pensam, a tradução do inglês publicity não tem a ver com publicidade, mas com a assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa nada mais é do que aquele profissional, ou você, técnico em artes, que vai se colocar como assessor de comunicação no seu projeto de artes, que vai levar o conteúdo o mais perfeito possível para os veículos de imprensa. Isso aqui é assessoria de imprensa. Mas vamos lá? Chega de papo? Vamos começar a aula de hoje? Na aula de hoje, nesse nosso papo de hoje, a gente vai falar sobre planejamento de comunicação, criação e execução. E aí a gente vai falar de várias coisas que talvez você nunca tenha imaginado que precisa pensar no momento de divulgar um produto de arte. Afinal de contas, você sabe o que é planejamento? Você entende de verdade o que é planejamento? Ou você acha que planejamento é só pegar um caderno, meia dúzia de canetas coloridas e descambetar e escrever aí o que você quer fazer? Então, planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, o trâmite adequado e reavaliar todo o processo. O que se destina essa ação? A que se destina essa ação? Sendo, portanto, o lado racional da ação. Agir, na maior parte das vezes, tem a ver com o processo de movimento, realizar diversas etapas. O planejamento vem antes disso. É o que a gente estabelece antes de começar o processo de execução da atividade em si. A maior parte das pessoas acha que planejamento é perda de tempo, mas planejamento tem a ver com organização. E quando você se planeja bem, de forma geral, você vai executar melhor do que qualquer pessoa que só começa a executar. Então vamos lá? Olha só, para a gente elaborar um planejamento de assessoria de imprensa, em minha opinião, existem 11 etapas que precisam ser pensadas. E a gente vai falar de cada uma delas ao longo da aula de hoje. Você sabia que para realizar um bom planejamento de assessoria de imprensa, a gente começa com o planejamento? Você já sabe disso, não sabe? Se não sabe, pega um copo d'água
bebe. Vamos começar tudo de novo. O início do nosso papo de hoje é planejamento. Então, sem planejamento, não tem como. E hoje eu vou te falar 9 fases que eu uso para fazer os meus planejamentos e explicar sobre cada um deles. Com essas dicas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um planejamento de mídia do seu espetáculo. Primeira coisa que você precisa entender é o cenário. Ah, tranquilo, Carla. Cenário, beleza, já tô acostumado. Tem a ver com o cenário do espetáculo, tem a ver com o cenário da apresentação, tem a ver com o cenário onde é feita a gravação, tem a ver com o cenário de onde vai ser realizado o show. Também tem a ver com isso, porque tem a ver com a ambientação. Mas no caso da assessoria de imprensa, o cenário tem a ver com o estudo do mercado, no qual são observadas as pesquisas com números do mercado, o comportamento das pessoas que atuam na área ou consomem aquele produto ou serviço, olhando para o segmento de forma macro. Como assim? Quando a gente entende o cenário, a gente está falando de arte, a gente quer entender em que cidade que aquela atividade vai ser realizada. Se espetáculos de teatro, por exemplo, são realizados com periodicidade, se a plateia entende o que é teatro, se ela está apta para receber aquela ação. E por que é importante você avaliar o cenário quando você está pensando em estabelecer o processo de divulgação do seu espetáculo? Porque se as pessoas daquela cidade não sabem o que é teatro, se nunca houve um espetáculo, ou se os espetáculos que foram realizados tiveram um resultado ruim, a gente pode perceber que existe a possibilidade de que os processos de comunicação e de divulgação daquele teu produto não sejam, lá no final, mensurados com qualidade, porque o cenário não era favorável. Sabe aquela coisa quando você vai tentar dar uma cantada em alguém e aí você de cara percebe que, nossa, ela não gosta de namorar, ela nunca teve namorado e tal, não sei o quê, a chance talvez seja pequena. É mais ou menos isso, fazendo uma comparação no mundo da pegação. Cenário é um momento muito importante do seu planejamento. É você avaliar de forma macro, ou seja, de forma grande, de forma ampla, olhando de longe a situação toda, para poder entender quais são os possíveis resultados que você vai obter nesse teu processo de comunicação. Uma outra questão, e é o segundo tópico, a ser trabalhado quando a gente está falando no planejamento de assessoria de imprensa, é uma coisa que se fala muito no marketing, que chama análise SWOT. Enche a boca para falar, né? Ok, eu gosto mesmo de falar análise fofa. Por que fofa? Porque a gente vai falar de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E a gente precisa entender o que é a fofa do seu espetáculo. Se ele vai estar beleza ou se ele está negativo. Entendendo a fofa do seu projeto, a gente pode ter melhores ou piores resultados. Mas afinal de contas, o que é essa análise fofa, Carla, que eu nunca ouvi falar? Então, é uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar pessoas ou organizações a identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos. No nosso caso, para poder avaliar o seu produto em artes cênicas, seu produto musical, seu produto em dança, seu produto cinematográfico, o seu vídeo a ser veiculado nas plataformas digitais, para entender se ele vai ter um bom resultado na imprensa ou não. Mas afinal de contas, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que significa cada um desses aspectos na hora que você precisa avaliar o seu produto? A primeira questão são as forças.
As forças são as vantagens do seu negócio ou do seu espetáculo em relação à concorrência ou ao seu segmento de mercado. Pode ser a exclusividade de um produto em artes ou pode ser um artista super famoso. Na prática, você olha para o seu produto e pensa assim: o meu espetáculo é forte, a maior força dele é porque eu tenho a Fernanda Montenegro. Qualquer coisa com Fernanda Montenegro é um produto em artes com Fernanda Montenegro. Olha a força que esse nome tem só quando eu falei com você. Fraquezas. O que são as fraquezas, afinal? São os pontos negativos da sua marca, do seu espetáculo, da sua atividade. Não, Carla! Que isso? Desde quando que o meu produto tem fraqueza? Desde quando que o meu espetáculo tem fraqueza? Jamais em tempo algum tem fraqueza. Para tudo. Se você não consegue ser capaz de entender que o seu espetáculo, que o seu projeto, que o seu negócio tem alguma fraqueza, você não está conseguindo avaliar isso da forma correta. Tudo tem fraqueza em alguma escala, em alguma circunstância. Vamos lá, quer ver uma coisa? Preço alto. Às vezes você tem um produto fantástico, mas ele custa caro. E a concorrência consegue fazer um produto mais ou menos, meia boca, muito parecido com o seu, mas que é muito mais barato. E aí? A sua fraqueza é o preço alto. Mas eu tenho qualidade, mas a sua fraqueza é o preço alto. E Carla, ok, tá falando de preço, mas eu tô no preço da apresentação de espetáculo igual a todo mundo. Ok. E se o lugar onde você vai se apresentar, quando a gente está falando de uma apresentação física, não tem estacionamento por perto? Ou então, se o teatro é numa região em que rola muito assalto? Ok, conseguiu entender? Todos nós precisamos olhar com frieza os nossos produtos para entender as fraquezas. E qual é a finalidade de entender a fraqueza do seu produto em artes cênicas na hora de divulgá-lo? É ter uma resposta adequada, não só para a imprensa, mas também para qualquer outro questionador a respeito dessa fala. A gente vai falar um bocado disso mais para baixo da minha lista de tópicos e mais para frente da nossa aula, mas você já precisa ficar com essa pulguinha atrás da orelha. Todos os projetos têm fraqueza. Esse projeto aqui que eu estou realizando tem as suas fraquezas. Por exemplo, a minha mania de mexer no cordão pode ser considerado uma fraqueza, pode ser considerado uma mania feia, nossa, um cacuete. Por que não? Todos nós temos as nossas questões e as nossas fraquezas. Continuando, contudo, a gente tem as nossas oportunidades. E quais são os fatores que influenciam positivamente o seu negócio? Essas são as grandes oportunidades. Ou seja, os profissionais capacitados, uma ficha técnica ampla, profissionais renomados ou outras oportunidades que você não está vendo em mente? Vamos lá. A X da Questão Produções, que é a produtora da qual eu faço parte, como diretora de produção e secretária teatral e sempre como assessora de imprensa, a gente está produzindo um livro dentro dos projetos da Lei Aldir Blanc no município de Petrópolis. O livro se chama Miudinha de Medo. E qual é a grande oportunidade desse livro? Com a Lei Aldir Blanc, esse livro já conquistou 500 exemplares de tiragem, bem como o custeio da produção do livro, no que diz respeito ao texto, às ilustrações e até mesmo o material de divulgação está todo pronto. Mas aí, Carla, onde é que está a oportunidade? A oportunidade são os subprodutos que eu posso criar a partir desse produto, Miudinha de Medo. A gente pode pensar, por exemplo, em criar uma sketch, que pode entrar num outro edital que já vai ser pautado no livro. Ou então a gente pode pensar numa contação de história,
com o próprio livro em mãos e criando bonecos cênicos. Ou então a gente pode pensar numa série de livros que utilize o Miudinha de Medo como o primeiro, e a gente pode ir criando vários personagens numa mesma identidade visual daquele primeiro projeto. Ou seja, olhar o seu produto em artes cênicas e entender oportunidades é extremamente importante. E além disso, a gente tem as ameaças. Ameaças, ameaças, ameaças. São os fatores externos que comprometem o crescimento do seu negócio. Como assim? De que forma a gente tem ameaças quando o assunto é artes? Imagine você, lá, o Miudinha de Medo, que eu acabei de falar sobre as oportunidades, se alguém aparece com um livro muito parecido, com a mesma temática central, que no caso do Miudinha de Medo é Medo de Palhaço, e é um livro infanto-juvenil para ser trabalhado nas escolas e nas famílias sobre a questão do medo de palhaço. Já imaginou? Isso é uma ameaça. Alguém que tem um produto similar ao meu e eu tenho que entender o mercado. Mas como é que eu posso pensar em outras ameaças? Tá ótimo. Seu espetáculo é sobre São Francisco de Assis? Alguém criou sobre Santo Antônio? Será que é uma ameaça? Ou pode ser considerada uma força? No que diz respeito, eu tenho São Francisco, eu tenho Santo Antônio. Que tal criar São João e São Pedro e aí a gente faz a festa junina inteira dos espetáculos temáticos religiosos? Pensa nisso. Às vezes, oportunidades e ameaças podem andar juntos ou bem lado a lado. Todas essas forças andam juntas, mas você precisa avaliá-las com muita atenção. Para quê? Para que você tenha resposta para tudo. Dando continuidade ao planejamento da assessoria, você vai chegar na terceira etapa, que são os objetivos. Como assim? Objetivos. Os objetivos da assessoria de imprensa incluem listar o que você quer para o resultado da mídia, como conquistar a autoridade, atingir novos públicos e, além disso, fato é que quando você faz essa lista, tudo acontece de forma melhor. Carla, como assim eu tenho que entender o objetivo que eu quero na imprensa? Você quer aparecer na imprensa porque você quer notoriedade para o seu espetáculo? Essa é uma questão. Você quer aparecer na imprensa porque você quer cumprir o protocolo do seu edital? Esta é uma outra questão. Você quer aparecer na imprensa porque você quer que todo mundo saiba que o seu espetáculo vai ser realizado e você precisa vender ingresso? Essa é uma outra questão. Para cada objetivo, há sempre uma estratégia um pouco diferenciada. O que você quer? Captar clientes? Você quer captar público? Ou você quer ficar famoso? E aí é muito importante que você entenda isso, para então continuar o seu planejamento em assessoria. Depois que você entendeu os objetivos do seu processo de comunicação, você precisa, de uma vez por todas, entender o público-alvo. O que significa isso? É colocar o seu avatar, os grupos prioritários que você deseja atingir. Grupos prioritários, público-alvo. Gente, a aula de hoje está muito chata? Não está muito chata. É muito conteúdo? É muito conteúdo. É muita coisa para pensar? É muita coisa para pensar. Mas tudo tem público-alvo. Quando criaram esse caderno, provavelmente eles entenderam que a identidade dessa capa ia atingir um certo público. Provavelmente eu não estava inserida na ideia inicial de público desse caderno. Mulher, heterossexual, 37 anos,
casada, mãe. Talvez ele tenha sido formatado para uma adolescente, mas atingiu um público-alvo diferenciado. A mulher trabalhadora que ainda usa cadernos. Contudo, com certeza a identidade foi criada para um público. Não significa que ao definir o seu público, você não pode atingir outros públicos-alvo. Mas é imprescindível entender o seu público-alvo. Por exemplo, quando você está divulgando um espetáculo de teatro infantil, quem você tem que atingir? Tô parada para você pensar. Pensou? Você tem que atingir a criança. Claro que você tem que atingir a criança, porque a gente vive numa sociedade de consumo em que as crianças já respondem de 70% a 80% do consumo do que os seus pais, os seus adultos responsáveis, vão adquirir para elas. Contudo, você também precisa atingir o público-alvo adulto, que é pai ou responsável, porque ele é o pagador daquele produto. Então, entendendo que o público-alvo é a criança e o adulto, você vai criar estratégias diferentes para esses dois públicos. Como é que você vai se comunicar, por exemplo, com a criança? Através de programação de TV que tem a relação com criança. E como é que você vai se relacionar através da mídia com os pais responsáveis? Através dos veículos de informação e dos programas de TV e rádio que tenham o nicho de faixa etária do pai adulto ou responsável da criança que você quer atingir. É tudo métrica, ok? Definido o público-alvo, a gente tem que entender e definir os veículos de comunicação. Baseado nos seus objetivos e no seu público, você precisa definir que produtos atingem essas pessoas e então que você precisa se comunicar de forma assertiva para que o seu material de divulgação torne-se notícia, torne-se pauta, torne-se matéria, torne-se entrevista lá, naquele veículo que tem relação com você. E como é que você faz essa avaliação? Baseado em tudo que a gente veio falando, no seu objetivo, no seu público-alvo, no que você quer divulgar. Tá muito bem? Dá um joinha no vídeo. Eu não vou ver, mas mesmo assim eu senti os joinhas chegando aqui e vamos continuar nesse papo, por enquanto, unilateral, mas que não precisa. Ao longo de toda essa aula, você viu o meu Instagram, entra lá, fala comigo, dá um joinha, dá um coraçãozinho, manda uma mensagem, me segue aí, galera. Vamos continuar? Então, nesse mesmo pensamento, nesse mesmo planejamento, a gente tem mensagens-chave. O que significa isso? É para você reunir frases e mensagens que você deve reforçar para si e ao longo da sua relação de comunicação. Exemplo, a empresa pioneira na área, o espetáculo com o ator X, a produtora dos espetáculos Y. E por que essas mensagens-chave são tão importantes? Porque todas as vezes que você for falar da sua companhia, do seu projeto, da sua produtora, você vai sempre utilizar essa fala. Quando a gente fala em TV, a gente fala assim, nossa, fulano criou um jargão. Nem isso. Fulano, lembra daquele personagem da novela? E aí balança o braço e a gente já sabe quem é. Ou então, uma menininha que falava assim, Ixalá, adoro ouro. São coisas que nos levam, nos marcam. E é importante que você crie uma marca para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua companhia e também para o seu espetáculo de teatro que você vai divulgar. Por exemplo, a X da Questão Produções é uma produtora petropolitana da qual eu faço parte. A gente trabalha com projetos histórico-culturais.
E todo mundo entende que nós somos uma produtora cultural, ou seja, os nossos artistas fazem arte e eles não fazem os outros trabalhos. A gente não espera que o nosso artista seja contra-regra, camareira, técnico de som e luz, tudo ao mesmo tempo. Não. Então, em via de regra, quando as pessoas pensam na X da Questão Produções, eles entendem que é uma produtora que o artista só faz arte. Pense qual é a mensagem-chave que você quer deixar da sua empresa, do seu negócio. Pensa qual é a mensagem-chave que você quer deixar até mesmo de você, ok? Vamos continuar. Estratégias. As estratégias, a estratégia é o texto, é o release que você vai produzir a seu respeito, a respeito do seu espetáculo, a respeito da sua mostra, a respeito do seu produto, e vai pensar quais são, e vai pensar em sugestões de pauta e press kit. Ou seja, a estratégia é esse material, é esse composto de coisas que você vai unir para poder entregar para a imprensa. Ações. Agora a gente vai falar que tipo de ações que você pode promover que podem auxiliar de fato e de verdade no quantitativo final de matérias veiculadas, de entrevistas realizadas, de posts publicados do seu evento na imprensa dita oficial. Ações é determinar quais ações você pode promover para melhorar a sua qualidade final. Ou seja, um encontro, um jantar para mostrar às pessoas um determinado produto, por exemplo, entre outras infinitas possibilidades. Carla, dizer infinitas possibilidades no meio de uma aula é muita crueldade com a cabeça de quem, em via de regra, está tentando aprender alguma coisa. Sejamos práticos. Você que é artista, que é técnico em artes e que vai se colocar como assessor de imprensa, que está aqui nessas aulas com o intuito de descobrir, pescar alguma coisa a respeito da assessoria de imprensa no que tange as artes, se eu falar infinitas possibilidades é muita crueldade. Mas vamos lá, coisas práticas que você pode fazer para chamar a atenção da imprensa a respeito do seu produto. A primeira delas é enviar imagens do ensaio. A segunda é convidar uma parte dessa imprensa para assistir o ensaio e aí fazer uma matéria exclusiva lá no seu espaço. Outra alternativa é antes do lançamento do seu produto, do seu CD, do seu livro, marcar um coffee break. Coffee break? Sim, comidinhas, gostosuras para a imprensa, para entregar o produto em mãos para a imprensa antes de todo mundo, para que eles possam ler o livro, assistir o filme, ouvir o CD antes de divulgarem. Não só você entregar o release ou algum material tangível, mas mais do que isso, confraternizar com a imprensa com o intuito de ampliar os resultados da sua divulgação. Carla, mas nós estamos num momento de pandemia e aí não tem como juntar pessoas, a gente não pode aglomerar. É verdade. Vamos imaginar alternativas de ações paralelas que você pode fazer. Quer ver uma delas? Digamos que você vai lançar um documentário e que esse documentário vai ser veiculado na TV ou então na internet. Mas você precisa de verdade, de muita divulgação. Faz o seguinte, imprime uma capa bonita, faz um DVD desse seu documentário, entrega para os principais jornalistas que você considera na sua cidade. Mas não entrega o DVD puro, não. Vai entregar
pegar o DVD de uma forma bonitinha, carinhosa. Coloca o DVD numa caixinha, coloca uns bombons, quem sabe um brownie. Não quero atingir o chocolate. E o meu filme ou o meu CD tem uma pegada mais romântica. Coloca 2 taças, uma garrafinha pequena de Prosecco. Nossa, Carla, eu não tenho esse dinheiro. Ok, não dá para poder colocar o documentário numa bolacha, numa capa, numa caixa? Que tal salvar num pendrive bonitinho? Colocar numa caixinha pequenininha e escrever um bilhete à mão? Para você, Carla, com carinho da produção. Pronto. Crie ações que caibam no seu bolso. Crie ações relevantes para o seu produto, mas que façam com que a imprensa te perceba diante de um mundo de matérias, de um mundo de assuntos que estão rolando todos os dias nas incontáveis plataformas de comunicação. Ações mimosas, carinhosas e gentis podem ser o grande diferencial no seu projeto, no seu processo, no seu planejamento de comunicação. Cronograma. Depois de ter tudo definido, estabelecer o quando, dividindo tudo em etapas, é fundamental. A maior parte das pessoas detesta cronograma. Eu amo cronograma. O cronograma te ajuda a entender quando você inicia o processo de captação das informações, qual é o seu prazo para ter o material definido, quando você vai estabelecer as ações de relacionamento com a imprensa, quando você vai estar com o material pronto, quando você vai enviar para a imprensa, quando começa seu processo de verificação do que foi publicado e todas as outras etapas. Estabeleça um período, entenda tudo isso. Agora, qual é o grande marco do seu planejamento no que diz respeito ao cronograma? Ele tem relação com a data que você precisa que seja divulgada? Então, por exemplo, se o seu espetáculo é no dia 15, com quanto tempo de antecedência você precisa falar com as TVs? Com quanto tempo de antecedência você precisa falar com os jornais? Com quanto tempo de antecedência você precisa falar com as rádios? Para cada tipo de veículo existe um cronograma diferente. O site você pode falar mais próximo, porque ele vai publicar com mais velocidade. Quando você vai falar com TV, na maior parte das vezes você precisa de mais prazo, porque em via de regra as TVs já têm um planejamento, uma pauta estabelecida com muito mais antecedência. Com relação às rádios também existe um cronograma, então é necessário que você, ao estabelecer e ao organizar o seu cronograma, você pontue cada uma das fases e cada um dos momentos do seu processo de divulgação, ok? Acabou, né, Carla? Já estabeleceu o cronograma, estamos pronto. Não. Nós vamos falar de 2 coisas agora que são muito importantes e que a maior parte das pessoas não fazem. A primeira delas é a gestão de crise. Carla, eu estou divulgando o meu espetáculo, eu estou imaginando que esse processo de divulgação vai acontecer e você quer que eu pense em crise? Qual pode ser a crise possível dentro de um espetáculo de teatro? Primeiro vamos entender o que a comunicação em si diz a respeito do que é a gestão de crise. Gestão de crise é ter um planejamento para situações turbulentas. É essencial para que a marca, a companhia, a produtora, enfrente esses momentos da melhor forma possível. Pense em ações que você pode estruturar para esses momentos, em estratégias e em execução de media training, que significa nada mais, nada menos do que preparar o gestor da empresa, o diretor do espetáculo, o dramaturgo, o principal ator ou o elenco principal
para que essas ações sejam realizadas num momento de crise. Não esqueça que a melhor forma de gerenciar uma crise de imagem é estar preparado para enfrentá-la. Assessores de imprensa, colaboradores, gestores, diretores, elenco, equipe, ficha técnica preparados, eles evitam o agravamento da turbulência. Vamos lá. Você tem um espetáculo para estrear amanhã. E aí, o seu ator principal sofre um acidente. Só um exemplo. Como você vai gerenciar essa crise? Primeira coisa, você já deveria ter no planejamento do seu espetáculo uma coisa que em artes chama stand-in, substituto. Afinal de contas, a gente nunca sabe quem pode sofrer algum acidente, passar mal, ter uma dor de barriga ou, no momento que a gente está vivendo, pegar Covid. Nesse contexto, é importante que você tenha um processo de gestão de crise para o seu espetáculo. Mas mais do que isso, quando a gente está aqui nesse projeto falando de comunicação e divulgação em artes, é imprescindível que você tenha um planejamento, uma estratégia para a divulgação no caso de crise. Se por um acaso um ator seu tem algum problema, como é que você vai solucionar? Você já tem que ter um material de gaveta dizendo que você tem um substituto, que você vai mudar a data do espetáculo, você tem que pensar isso com antecedência. E essas questões precisam ser comentadas, conversadas, compartilhadas de forma assertiva, objetiva e clara com toda a equipe. E aí você vai falar, eu não tenho um problema, eu tenho que pensar num problema, eu tenho que criar uma estratégia e eu ainda tenho que comunicar para a equipe? Sim, e eu vou te explicar agora o porquê. Imagine você, esse mesmo exemplo que eu já dei. O seu ator principal sofre um acidente na véspera da apresentação, da primeira apresentação. E aí, saiu na imprensa. Fulano de tal sofreu um acidente e amanhã era o espetáculo tal. Sabe o que pode acontecer? Um jornalista de qualquer veículo, no lugar de entrar em contato com você, assessor de imprensa formal do projeto, ou o técnico em artes, o produtor, que está respondendo como assessor de imprensa desse projeto, em vez desse jornalista, desse colega profissional entrar em contato com você, ele se comunica com outro ator. E aí o outro ator, sem ter a mínima ideia do que responder, responde carinhosamente uma coisa que não podia falar de jeito nenhum. Olha só, além do problema, a gente tem um segundo problema criado pela falta de planejamento de crise. Então, pense em possíveis problemas que podem ocorrer no trâmite da divulgação do seu trabalho para que eles já estejam, quiçá, resolvidos no seu caderninho, no seu planejamento. Ok? E aí, enfim, e por fim, nos 11 aspectos que eu disse que são extremamente relevantes para a gente montar um planejamento de comunicação, existe uma coisa que chama mensuração de resultados. Clipping de notícias, a gente falou isso na aula passada, que é esse monitoramento de mídias impressas, de mídias oficiais, mas a gente também tem que fazer o monitoramento de mídias sociais com a definição de métricas qualitativas e o cálculo de ROI. Já vou falar nisso? ROI é uma sigla em inglês para... Meu inglês é péssimo, lembra da aula passada que eu falei? Mas vamos lá. Return on Investment. Acho que eu falei tudo errado. Mas vamos lá? Em português, que é o que importa e que é, afinal de contas, a língua, o idioma, o signo que eu domino, significa retorno sobre investimento. E o retorno sobre o investimento, nesse caso,
em assessoria de imprensa tem a ver com o tempo que você gastou para fazer esse trabalho, o quanto você gastou do seu computador, do papel, do celular, de todas essas demandas. E aí você vai conseguir mensurar os resultados que você obteve com esse trabalho de assessoria. Qual é a importância de você mensurar o retorno sobre o investimento de energia, tempo, dinheiro, em tudo envolvido com assessoria de imprensa? É que quando você for executar um próximo trabalho, se você não contratou um assessor de imprensa, você talvez consiga entender o quanto vale a pena. Ou se você executou e teve um bom resultado, você pode vir a se empenhar ainda mais para executar essa atividade dentro do seu projeto. Ou seja, mensurar os resultados é imprescindível para valorizar o que é o processo de comunicação e divulgação do seu produto em artes cênicas no contexto da arte em si. Nós precisamos, todos nós, colocar a divulgação no mesmo patamar que outras tantas atividades da arte propriamente dita. Nossa! Muita coisa, não é verdade? Vou beber um copo d'água. Vamos lá? Estamos quase chegando ao final da aula 2. E nessa reta final de aula, eu quero te dar suporte, ajuda, informações a respeito do como estabelecer os veículos e, mais do que isso, como elaborar o seu mailing para então ir atrás da imprensa. Quando você está numa cidade pequena, de interior, fato é que todos os veículos são de alguma forma relevantes para você. Mas tão importante quanto a relevância é saber se comunicar com as pessoas que vão vir a publicar a sua matéria, agendar a sua entrevista. Para isso você precisa criar o seu mailing. Tchan, 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 tchan. Todo assessor de imprensa, de fato, tem um mailing e mais do que isso. Tem uma agenda de celular que tem os contatos de todos os colegas, ele meio que sabe de cabeça. Mas você, que é técnico em artes e que está executando o trabalho de assessoria de imprensa nesse momento, vai ter que criar o seu mailing, criar a sua lista. E afinal de contas, o que é mailing, Carla? Palavrinha difícil, tá fora do meu cotidiano, não tá na minha zona de conforto. Mailing é uma lista de contatos com e-mail, nome, endereço, telefone fixo, número do celular, WhatsApp e outros dados de pessoas físicas ou jurídicas. Essa lista permite que empresas entrem em contato com essas pessoas ou outras empresas para diversos fins. No que diz respeito à imprensa, é muito importante que ao longo do trabalho de assessoria de imprensa, você vá juntando as informações dessas pessoas da imprensa, porque relacionamento é a base da comunicação efetiva por meio da assessoria de imprensa. Quanto mais relacionamento você que está me assistindo tiver com a imprensa, maiores são as chances de que o seu material salte aos olhos do cara que está lá na redação. Mas vamos lá, como é que eu crio um mailing? Como é que eu descubro para quem eu envio aquela matéria para que ela seja de fato publicada? Eu estabeleci aqui alguns veículos de comunicação daqui de Petrópolis, 3 na verdade, para poder te dar um passo a passo, um caminho para você conseguir encontrar com quem você precisa se comunicar. Vamos lá, um site grande que já foi jornal impresso, Tribuna de Petrópolis. Faz o básico, o dever de casa. Entra no site www.tribunadepetrópolis.com.br. Aí você vai olhar o site, estudar o site. E para estudar o site, você vai encontrar lá, Fale Conosco. Fale Conosco, legal. Vai lá, envia um e-mail, explica. Oi, digamos que fosse eu sou Carla Coelho, sou diretora de um espetáculo de teatro e tal, não sei o que, vai ser tal dia.
Queria saber para quem eu mando o material para ser avaliado pelo site, pelo jornal. Pronto, primeira coisa. Segunda, pega o telefone, liga para lá. No Fale Conosco do site tem um telefone. Sou tão legal que já vou cantar a pedra pro telefone para você. DDD é 24, número é 2243-8712. Você vai falar com quem? Você vai pedir para falar com a redação, que é onde estão os jornalistas trabalhando. Conversa. Pega o telefone, liga de verdade e fala: oi, eu sou fulano de tal, eu gostaria de enviar um material de divulgação para vocês. Com quem eu falo? Para quem eu envio? Qual a melhor forma de enviar para você? Você prefere que eu envie o arquivo em Word? Você prefere que eu envie no corpo do e-mail? Você prefere que eu envie em PDF? Como é que você acha melhor? Tá achando difícil? Você, no papel de assessor de imprensa, tem que criar a alternativa que é melhor para o veículo e não para você. O seu trabalho é oferecer o melhor material possível, o mais mastigado possível para o veículo. Além disso, tá lá no site da Tribuna de Petrópolis, tem um número de telefone celular. Liga para esse número, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda um SMS. Ainda achou pouco? Vou te dar uma outra dica. No site da Tribuna de Petrópolis você vai encontrar a editoria Cultura e Lazer. É a editoria em que vão estar as matérias veiculadas do seu espetáculo, ou melhor, dos outros espetáculos que já rolaram. Afinal de contas, você ainda não enviou o seu material. O que você vai fazer nesse link? Você vai descobrir quem assina as matérias. Você vai descobrir o nome do jornalista. Às vezes vai estar escrito por redação Tribuna de Petrópolis. É quando o jornalista não assinou. E acontece. Mas você vai buscar ler várias matérias até entender, primeiro, como eles publicam essas matérias e segundo, como quem é que assina. Não conseguiu? Ainda achou pouco? Procura no Instagram, procura no Facebook, entra em contato pelo WhatsApp. Ok, falamos de tribuna, vamos falar do Diário de Petrópolis. Entra no site diariodepetrópolis.com.br. No diário você vai encontrar o expediente. O que é o expediente de um veículo? É onde está escrito o nome do editor, os e-mails e os telefones. E você vai encontrar tudo isso no expediente do Diário de Petrópolis. Faz o quê? Compra o jornal, tá? Compra o jornal impresso, leia o jornal, entenda o veículo, descubra quem são os colunistas. E depois disso, liga, conversa, entra no Instagram, entra no Facebook, busque por matérias assinadas. Antes de pegar o telefone, conheça o veículo para o qual você vai entrar em contato. Não pega o telefone, enfia na azureia, sem saber absolutamente nada do veículo com o qual você vai se comunicar. E aí é a mesma coisa com a TV. Por exemplo, a TV Petrópolis, que é o canal 10 via Tech Cable e Speed Fiber, do qual eu produzo 4 programas, antes de você pegar o telefone e ligar para a TV e dizer assim: tô produzindo, tô fazendo a comunicação de um espetáculo de teatro e queria divulgar aí na TV, você precisa assistir o canal, entender quais são os programas, estudar o perfil da emissora. Você precisa definir quais são os programas veiculados que se encaixam na linha editorial da sua divulgação. Não adianta você querer enviar a pauta de um espetáculo de teatro para um programa de reclamação comunitária. Não adianta. Você vai estar se comunicando da forma errada e incomodando o produtor, o apresentador. Entenda para qual veículo, para qual programa de TV você quer se comunicar. Busca na internet se existe uma fanpage, se existe um Instagram, se existe um canal do YouTube do programa. Busque os contatos dessas pessoas. E aí, faça a mesma coisa para o site e para o jornal e para todos os outros. Eu dei aqui 3 exemplos de 3 canais de comunicação da cidade de Petrópolis, mas existem incontáveis. Existem rádios, a Imperial, a Difusora,
a Itaipava. Existem sites, o Net Petrópolis, o Sou Petrópolis, o Agenda News e tantos outros que compõem a imprensa petropolitana. E com certeza, se você não é de Petrópolis, isso também acontece, isso também ocorre na sua cidade. De qualquer lugar que você estiver assistindo esse nosso bate-papo aqui, é essa mesma dinâmica de trabalho. E aí, juntou todos os contatos? Agora que você tem uma lista completa dos veículos, conversou com todo mundo, é hora de enviar o material para os seus contatos. Após enviar, você vai ter que acompanhar os sites, entrar em contato para verificar se eles receberam o material, verificar se existe a possibilidade de agendamento de entrevistas, perguntar se o material que você enviou foi suficiente e se ele está adequado, estabelecer exclusividade para as fotos. É isso. Falamos um bocado de coisa hoje, né? Chegamos ao final da aula 2. Na aula 3, a arte, o artista, o produto em artes, como alinhar a divulgação para o espectador, eu vou dar o passo a passo para a elaboração do release. E para isso, nós vamos definir qual o foco central da divulgação do seu material. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido me fazer clara, me fazer límpida, fazer com que você entenda um pouquinho mais do que para mim é o meu dia a dia, tá dentro da minha zona de conforto. Se você ficou com dúvidas, escreve aí no meu Instagram, tá aqui abaixo, esteve aqui abaixo durante todo o programa, toda essa videoaula. Entre em contato comigo, vai ser um prazer sanar as dúvidas dessa aula e te ajudar de alguma forma. Até a próxima aula, um abraço, tchau, tchau!